que Abraão edificou na sua peregrinação, nós vimos que altar fala de consagração. E de consagração em consagração, Deus visitou Abraão a primeira vez na terra de Ur, um lugar de trevas. O Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. E após essa primeira aparição, mais 10 vezes o Senhor visitou Abraão, até que ele foi moldado de tal forma ao caráter de Deus o Pai, que ele pôde, de uma maneira maravilhosa, representar Deus o Pai, de duas maneiras diferentes. Primeiro, oferecendo seu único e amado Filho sobre o altar, em Gênesis 22. E em Gênesis 24, enviando o fiel servo. Queria que vocês notassem que esses preletores que constam lá no nosso canal YouTube, destacando o Bornelli, o Luiz Fontes, eles falam do versículo da Bíblia, eles não estão falando da cabeça deles, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo, eles não são religiosos, não tem denominação, a assembleia dele faz parte do corpo de Cristo. E isso é importante para vocês entenderem que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. É o que eles fazem. Isso é fantástico. Porque sempre ouvi, entender a Bíblia é difícil. É difícil para quem não tem Espírito Santo. É difícil para quem não procura. Que a Academia Dínamos, que a minha pessoa, o que o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, está dizendo para vocês, meus familiares, meus filhos, minha mulher, meus amigos, as pessoas que trabalham conosco, conheçam a palavra. Vão ao encontro de Deus de coração, que vocês terão um novo nascimento. Eu sei que eu sou igual, ou parecido, ou assemelhar João Batista, que era uma voz no deserto. Só que eu estou no deserto das redes sociais, onde nós falamos e poucos estão dando ouvido. E eu tenho que alertar. E por isso que nesse início de ano, nós estamos fazendo uma série de 9 lives com esse título de frutificação, porque essa é a verdadeira frutificação. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Esse é o caminho dos resultados, esse é o caminho da alegria, esse é o caminho do amor. O resto é resto. Contingenciamos enquanto em carne, mas de acordo com o governo de Deus. Vamos continuar. Servo da casa, Eliezer, uma figura do Espírito Santo, para preparar, encontrar e preparar uma noiva para o seu filho Isaque. E ali então Abraão representa Deus o Pai de duas maneiras, como aquele que envia o seu filho e como aquele que envia o seu espírito. Então, Abraão primeiro é tirado de uma cidade chamada Ur, onde ele fazia imagens, imagem de deuses. Na verdade, ele estava nas trevas, assim como o nosso mundo de hoje está em trevas. Essas festas de fim de ano, essa euforia, é uma distração da verdade de Cristo. Mas ele foi, enfim, tirado de lá. Teve, segundo a Bíblia, 11 visitações de Deus e fez 4 altares. O seu filho, que é Isaac, fez 4 poços. E Jacó, que é filho de Isaac, fez 4 colunas. Isso é interessante nós apreciarmos, porque na verdade o que foi verdadeiro hoje para nós é uma figura e representa fundamentos, é o que ele vai explicar, fundamentos da vida espiritual.
E qualquer um de vocês, qualquer um de nós, que procurarmos entender, buscar o conhecimento, achá-lo-á, como foi meu caso. E eu estou testemunhando aqui. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Não é bem a minha pessoa, mas é o que o Espírito pode estar dizendo a você nesse momento. Quer seja quem está online, quer seja quem vai ouvir essa gravação. Muito interessante quando nós lemos, por exemplo, Gálatas, capítulo 4, versos de 4 a 6. Você vai ver ali dois envios que correspondem exatamente a esses envios de Abraão. Gênesis 22 e Gênesis 24. É dito em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo, na sequência, fala sobre agora o segundo envio, que está representado em Gênesis 24, no envio de Eleazar. Então veja, no livro de Gênesis já se falava o que aconteceu com a vinda de Cristo, quase 4.000 anos depois, e Pentecostes, que são os dois derramamentos. Veja que isso foi interpretado lendo a Bíblia em Gênesis e agora no Segundo Testamento. Para quem começa a estudar a Bíblia, e eu digo, acompanhar esses preletores, acompanhar o nosso canal YouTube, se inscreva lá e acompanhar a Bíblia para ver se ele está citando os versículos corretos, certamente você vai encontrar o Espírito Santo. Então, antes de você ficar se achando que é filho de Deus, ratifique com ele, ratifique com o Espírito Santo, se ele está governando sua vida. Mas eu informo vocês, à medida que o Espírito Santo começa a dominar-nos, guiar-nos, nós temos mudanças. E essas mudanças nos colocam contrário às nossas vontades, às vontades e valores do mundo, ao politicamente correto, à vontade do eu e não à vontade de Deus. E aí o mundo entra em conflito conosco, como filhos de Deus. Isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro. Então é só buscar o conhecimento que vocês vão encontrar esse que eu estou falando agora. Isso foi nos revelado e eu preciso pregar as boas novas, que é a maravilha de estar no reino de Deus, porém ainda aqui como passageiro. Vamos voltar a escutar. Ficando o Espírito Santo. Então, Paulo segue o texto de Gálatas assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou. Então, aí está o segundo envio. Primeiro, enviou o seu filho. E agora, enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Porque o Espírito Santo é o Espírito de filiação, que foi enviado por Deus, o Pai, por meio de Cristo, para habitar na sua casa, que é a igreja, para conduzir muitos filhos à glória. É isso que eu desejo para você que está me ouvindo e tantos outros que não estão me ouvindo. A você que trabalha conosco e a vocês que eu estou convidando para trabalhar conosco. A glória, o novo nascimento. Vim na academia treinar a vida espiritual, dar honra ao nosso Pai Celestial, agradecer e ter a garantia, a certeza da vida eterna. Porque quem tem verdadeira a certeza da vida eterna não fica tão preocupada com esse mundo. Faz o que Deus manda, faz o que o Espírito Santo manda. Ou a plenitude da sua filiação. Então, que maravilha vermos que a palavra de Deus, 66 livros de um único e soberano autor, o Espírito Santo, ela compõe esses quadros tão maravilhosos.
quando tomamos a luz clara da revelação do Novo Testamento, onde nós a obtemos,